o impacto dos esportes. Não, gente, não vou falar nem sobre impactos positivos nem negativos dos esportes. Quando eu falei impacto, eu quis dizer impacto físico mesmo. Um soco, uma cabeçada, um agarrão. Se você não sabe, neste domingo, dia 2 de fevereiro de 2020, acontecerá a final da Liga Nacional de Futebol Americano, ou NFL, o famoso Super Bowl, ou como os zoeiros gostam de chamar, a final do tigelão. Done a brilliant job. The Seahawks are world champs. Tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que acontece é que o futebol americano é um entre muitos esportes que causam concussões. E o que são concussões? São microlesões cerebrais não aparentes por consequência de impactos muito fortes na cabeça. Além do futebol americano, o boxe, futebol, nosso futebol, o rugby, hóquei do gelo, MMA, são alguns outros exemplos de esportes que têm alto impacto e provocam essas microlesões. O excesso de concussões promove um quadro chamado encefalopatia traumática crônica, que é uma doença degenerativa progressiva do cérebro. Uma proteína chamada tau, que é muito presente no sistema nervoso central, passa a se acumular em algumas regiões cerebrais quando ocorre a pancada na cabeça. Outras doenças, como Alzheimer, também estão associadas a disfunções da proteína tau. O acúmulo das microlesões causadas por impacto ao longo do tempo acabam alterando inclusive o aspecto do cérebro. A encefalopatia traumática crônica era antigamente conhecida como demência pugilista por ter sido identificada em pugilistas em 1920. Atualmente, sabe-se que essa condição atinge até 30% das pessoas com histórico de múltiplas pancadas na cabeça. Porém, quais são as causas exatas que acabam promovendo essa condição ainda precisam ser descobertas. No ano passado, um livro sobre o assunto foi publicado, pois passou a ser muito comentado, principalmente nos Estados Unidos, por causa de vários suicídios de ex-atletas profissionais da NFL e muitas informações equivocadas e que não iam de acordo com o que as pesquisas realizadas na área observavam estavam sendo divulgadas. Dentro do levantamento realizado pelos autores do livro, foi observado que tanto profissionais nas modalidades esportivas que foi citada, quanto atletas amadores estão sujeitos a desenvolver essa condição, assim como soldados expostos a episódios repetidos de explosões, pessoas com epilepsia, vítimas de violência física, basicamente qualquer pessoa que sofra repetidos golpes na cabeça, como falado anteriormente. A ETC só pode ser diagnosticada com autópsia do cérebro, ou seja, apenas após a morte. E assim como o Alzheimer ou outros processos de demência, o estabelecimento da doença e o aparecimento dos sintomas acontece lentamente ao longo dos anos, sem que a pessoa perceba. Geralmente, os primeiros sintomas aparecem muitos anos depois da última concussão, e quando ocorre a correlação do sintoma com a ETC, essa condição já está bem estabelecida no cérebro. Pessoas com ETC comumente apresentam problemas cognitivos, de humor e de comportamento, e não necessariamente nessa mesma ordem. Geralmente as mudanças de humor e comportamento acontecem mais cedo e posteriormente que os problemas cognitivos acontecem. Dentre os sintomas relacionados ao humor e comportamento, podemos incluir depressão, ansiedade, apatia, desinibição, falta de controle de impulsos, irritabilidade, agressão e suicídio. Já entre os sintomas relacionados aos problemas cognitivos estão o comprometimento da memória, disfunção na execução de movimentos e demência. Ao final da doença, tremores, problemas de fala e de audição que afetam o desempenho de atividades diárias básicas também podem surgir. Mas, e isso é importante frisar, cada caso é um caso. As manifestações clínicas são individualmente variáveis e nem sempre evoluem de maneira uniforme. E assim como em todos os distúrbios neurodegenerativos, o nível de disfunção em qualquer região em particular do cérebro estará diretamente relacionada à gravidade da deficiência associada. E como prevenir esse tipo de doença? Bom, algumas mudanças podem começar a ser implementadas. Em 2010, nos Estados Unidos, por exemplo, uma ação coletiva de um grupo de pais e jogadores entrou com um processo por causa de negligência, pois no mesmo ano, mais jogadores de futebol, o nosso tipo de futebol, no ensino médio, tiveram mais concussões que atletas de luta livre, beisebol, softball e basquete
combinados. Os números levantados chegaram a 50 mil concussões. Por causa disso, desde então, está proibido lances de cabeceadas para crianças com 10 anos ou menos, e só pode cabecear a bola em treinos, não em jogos, crianças entre 11 e 13 anos. E também por conta da grande exposição na mídia dos casos dos ex-jogadores de NFL, tem ocorrido uma queda drástica no número de crianças entre 6 e 12 anos de idade que praticam futebol e outras modalidades de contato. E desde 2013, a NFL implementou um protocolo médico para casos em que ocorre impacto de cabeça entre os jogadores e tem indenizado ex-atletas. De novo, é importante que fique claro que cada caso é um caso, que a ETC não vai fazer as pessoas entrarem em depressão ou virarem assassinas ou cometerem suicídio. Muitas vezes tem relação com o histórico de vida da pessoa. Como eu comentei, dentre os diversos casos envolvendo ex-atletas que ganharam foco na mídia nos últimos anos, está o caso do jogador Aaron Hernandez, que inclusive virou série. Para saber mais sobre esse caso específico, assistam Nerdologia Criminosos, que saiu no dia 28 de janeiro. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro das notícias do mundo científico. Aqui embaixo nos comentários vocês podem colocar críticas, elogios e sugestões de temas. E caso tenha um artigo científico publicado recentemente, independente da sua área de atuação, manda pra gente no contato@dragõesdegaragem.com. Vai que ele aparece por aqui. No primeiro comentário, além das referências bibliográficas usadas, também tá o link pro Catarse, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo. Dá uma conferida nos valores, passa a contribuir mensalmente com Dragões de Garagem para que a gente possa continuar produzindo os nossos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com todo mundo. Mostra como é importante a gente estudar os efeitos dos impactos nos esportes para que a gente cuide mais da nossa saúde. Tchau!